Boa tarde, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar da um pouquinho de Maria. Maria, que foi mãe de Jesus, que foi a escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, carne. Amém? Então eu vou ler para vocês que está aqui no livro de Lucas 1:26. Vamos falar um pouco. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando fala de Davi, seu pai, é porque Jesus veio da linhagem de Davi. José, que foi o padrasto de Jesus, marido de Maria, ele veio da linhagem de Davi, tá bom? Então, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Esse Jacó não é o pai de José do Egito, é Jacó, pai de José, marido de Maria, tá bom? E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível, disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Então, aqui eu acho essa passagem muito linda. Eu acho essa passagem maravilhosa, porque tem pessoas que dizem, crente não gosta de Maria, misericórdia. O crente que não gosta de Maria, que fala algo ao contrário do que diz a Bíblia, esse aí não lê Bíblia. Porque se você é um crente que lê Bíblia, não precisa ser evangélico, não. Estou dizendo um crente que lê Bíblia. Porque quem crê, lê Bíblia. Você vai saber que Maria foi bem-aventurada entre todas as mulheres. Aqui, também, no versículo 39, também de Lucas, aonde ela visita sua prima Isabel, que é esposa de Zacarias. Isabel é filha de Arão, irmão de Moisés. Então, Isabel é prima de Maria. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-se no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluias! E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?
Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. Maria era jovem, tinha, a gente julga, 17, 18, o máximo 20 anos. Eu não sei, a Bíblia não fala a idade dela. Maria era noiva de José, e naquela época, a irmã mais velha tinha que casar para depois casar a mais nova. Então, a irmã mais nova de Maria estava ansiosa para que Maria casasse e para que ela também pudesse casar. Então, aqui Maria era noiva de José, estava prontinha para casar. E quando o anjo do Senhor chega até ela, dizendo para ela que ela foi a escolhida para ser mãe do Filho de Deus, porque Deus teria que enviar o Filho dele aqui para salvar a humanidade, aonde eu já fiz o vídeo, né? Que ele tinha que vir aqui, que morrer. Então, Deus, ele estava à procura de uma pessoa igualzinho Maria, uma pessoa humilde, atenciosa, uma pessoa de fé, uma pessoa respeitosa, uma pessoa de Deus. Ele encontrou Maria. Então, quando o anjo chegou até Maria e disse isso para ela, se fosse outra pessoa, ia correndo. Não, vou perguntar minha mãe primeiro, vou perguntar primeiro meu pai. Não, eu sou noiva. Não quero, eu sou noiva. Como que eu vou engravidar? Se eu sou noiva, eu não posso. Não, mas ela foi tão ousada, tão forte, tão, assim, sabe, eu não tenho palavras para dizer como que Maria foi uma pessoa ajuizada, sabe? Na mesma hora ela diz: eis-me aqui, que seja feita a vontade do meu Senhor. Então, isso foi muito lindo. Então, Maria, aqui aonde ela vai visitar Isabel, que também já estava grávida de João Batista, no 6º mês. Porque antes de Jesus, João Batista veio falando dele, né? Antes, ensinando o batismo do arrependimento. Então, ali Isabel era estéril e ali ela não tinha filho. E o anjo do Senhor também apareceu a ela, dizendo que ela ia ficar grávida, né? Quando o anjo do Senhor falou com o marido dela, que era Zacarias, antes que ele falasse com alguém, né, o que acontecia, Deus fez ele ficar mudo. Ele só abriu a boca quando o João Batista nasceu e disse: o nome do menino será João. Então, nós estamos falando aqui de Maria, mas entrou Isabel, que é prima de Maria, e ajudou muito, né, quando ela estava grávida de Jesus. O que eu quero dizer aqui é que, falando sobre ela, às vezes o que as pessoas não entendem é que muitas das vezes eles falam que Maria, mãe de Deus, e Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus ele veio antes e Deus ele não tem mãe, ele não tem pai. Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é único, né? Então, mas ela foi mãe de Jesus carne, ela foi usada para ser mãe de Jesus carne, amém. Quando eu digo ser usada, gente, eu tô dizendo ser usada por Deus, não é ser usada por qualquer um não, tá? É ser usada por Deus. Bem-aventurada a pessoa que é usada por Deus para estar levando a palavra, para estar ensinando a palavra. E eu digo sempre, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a se interessar pela palavra de Deus, não é você
É Deus que te escolhe, é Deus que te encontra, porque a palavra de Deus diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e também a ovelha conhece a voz do bom pastor. Então, quando a gente interessa pela palavra de Deus, quando a gente busca de Deus, aprender de Deus não é ser humilhado, não. Porque às vezes a gente vai ensinar as pessoas as coisas de Deus, vai falar com as pessoas as coisas de Deus, as pessoas se sentem humilhadas, ofendidas. Não deveria se sentir assim, porque eu gosto de aprender, eu gosto de saber das coisas de Deus, e é muito bom quando eu falo para vocês que às vezes as pessoas acham que Maria, ela salva, que Maria cura, que Maria está do lado de Deus, que Maria intercede por nós. A palavra de Deus disse que o Espírito Santo de Deus ficou aqui para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. E quando Jesus subiu ao céu, depois que ele ressuscitou, ele ficou aqui mais 40 dias. E depois ele subiu ao céu mais 10 dias, estão contando ao todo, dá 50 dias. Depois de 10 dias que ele subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Foi num dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos, e ali o Espírito Santo desceu, porque ele disse aos discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei para vocês o meu Espírito Santo, e ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então diz a palavra de Deus que tudo que eu pedi ao meu Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, me será concedido. O Espírito Santo é que ficou aqui para interceder por nós. Maria vai ressuscitar no último dia, ela vai ressuscitar para a vida eterna, ela está com todos os salvos que morreram antes e que morreram agora. Todos os salvos estão debaixo do altar de Deus, no seio de Abraão, para ressuscitar no último dia para a vida eterna. Então, como eu disse para vocês na parábola do rico e Lázaro, fala sobre isso. Quem está no lugar de tormento e quem está no descanso eterno. Maria está no descanso eterno para ressuscitar no último dia para a salvação eterna. Eu deixei aqui onde fala, João 3,13, diz assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, Jesus. E lá em Efésios 4,8 também diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão quem também antes de lá desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Então, Jesus foi o único que ressuscitou, né? Subiu ao céu. A Bíblia fala de várias pessoas que Jesus ressuscitou, né? Inclusive fala de Elias, né, que subiu num redemoinho, né? Fala de Moisés, que o corpo não foi enterrado. Fala de Enoque, né, também, que também subiu. Mas de ressurreição, a Bíblia fala só de Jesus, que ressuscitou, né? Fala de Lázaro, que ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Mas o único que ressuscitou, que subiu ao céu, que está à direita do Pai, olhando por nós aqui, que é o nosso advogado, é Jesus. Ele subiu ao céu e ele descerá para buscar a sua igreja. Então, é muito bom você ler a Bíblia, que quando você começa a ler a Bíblia, você tem entendimento. Aí eu falo para vocês, intercessão. Eu, viva, eu posso interceder por vocês enquanto vocês estiverem vivos. Eu viva. Mas depois de morto, não tem condições de eu interceder por quem já morreu, e nem quem já morreu consegue interceder por mim viva. Se vocês quiserem, vocês vão lá na parábola do rico e Lázaro, né? Que vocês vão entender que está lá em Lucas 16, 19 ou 19, 16. Mas está lá em Lucas, a parábola do rico e Lázaro, que fala sobre isso. Então, o morto não
tem condições de vir aqui e falar com alguém, porque aquele que está no descanso não pode sair, e o que está no lugar de tormento também de lá não tem como sair. Mas Maria está debaixo do altar de Deus, no seio de Abraão, junto com os cativos aqui, onde fala em Efésios 4:8, que quando Jesus deu o último suspiro na cruz e disse, Pai, está consumado, ele desceu à mansão dos mortos, né? Desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da mão do diabo, levou os cativos que estavam lá embaixo, Abraão, aqueles que Isaac, Jacó, né, todos, Maria e todos os discípulos, todas as pessoas antes da morte de Jesus que estavam lá, né, embaixo, cativos, Jesus levou para cima e colocou no seio, debaixo do altar de Deus, no seio de Abraão. Aí, com a morte de Jesus, hoje você, quando a pessoa está em Cristo e ela morre, ela não desce, ela diretamente é levada pelos anjos para o seio de Abraão, aquele que anda com Jesus, aquele que aceitou Jesus como o único e fiel Salvador, aquele que desceu as águas do batismo de arrependimento. Agora, se a pessoa está no leito de morte, ali ela se arrepende, alguém vai ali fazer a oração da confissão, essa pessoa se arrepende no leito de morte, não dá tempo de ela descer as águas do batismo, com certeza essa pessoa também vai ser levada pelos anjos, porque ela não batizou, porque não deu tempo de ser batizada. A criança, quando morre também, recém-nascida, ela não é pagã. Pagã é a pessoa que não tem Deus no coração. A criança, ela nasce, ela é totalmente de Deus. Morrendo, ela vai direto para o altar de Deus no seio de Abraão, a não ser a criança a partir de uma certa idade, que já começa a ler, que já começa a cometer coisas erradas, porque tem crianças, né, terríveis que cometem coisas erradas, mas a criança, bebê, recém-nascida, que morre, essa já vai debaixo pro altar de Deus no seio de Abraão, não precisa do batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento é para a pessoa que cresce no pecado, que anda no pecado, se arrepende, volta para Jesus, se converte, deixa as coisas do mundo, não quer mais viver no pecado, se arrepende, aí ela desce as águas que chama o batismo de arrependimento, porque aí ela batiza e ela nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, vou dizer para vocês, eu aceito perguntas, não digo que eu sei tudo, mas o pouco que eu sei a gente pode entrar e conversar, né? E digo para vocês que é muito bom ler Bíblia, é muito importante ler a Bíblia, estudar, não é só ler Bíblia não, você tem que estudar, examinar, porque tudo que eu disser aqui, eu tenho que prestar conta a Deus do que eu estou falando. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho certeza. Que a graça e que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encontrar cada um de vocês, não só nessa tarde, mas todos os dias de sua vida, enquanto você viver, há esperança. Enquanto você viver, você tem chance de arrepender e de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.